A dívida global atingiu um recorde histórico de 253 dólares trilhões, aproximadamente R$ 1,4 trilhão. E, entre os países da América Latina, o Brasil tem a maior dívida fiscal. Temos que nos preocupar. Uma década de baixas taxas de juros facilitou o crédito a governos, empresas e indivíduos, elevando o endividamento a um nível gigantesco, equivalente a 322% do Produto Interno Bruto, PIB, global. E, no atual contexto econômico, esse índice deve continuar crescendo, de acordo com uma pesquisa do Instituto de Finanças Internacionais, IIF, na sigla em inglês, uma associação global de instituições financeiras com sede em Washington. O recorde foi impulsionado principalmente por empréstimos adquiridos por governos e empresas não financeiras. O problema é que, quanto mais altos os níveis de endividamento, maior o risco de inadimplência em qualquer ambiente econômico. E embora não se vislumbre de uma recessão, a economia mundial não está passando pelo seu melhor momento. As expectativas de crescimento para 2020 são modestas, situando-se em torno de 2,5%, e supõem que não haverá uma escalada de atritos em nível comercial ou geopolítico. Nesse contexto, o Banco Mundial alertou no início de janeiro sobre o risco de uma nova crise da dívida global, estimulando governos e bancos centrais a reconhecerem que taxas de juros historicamente baixas podem não ser suficientes para compensar outro colapso financeiro generalizado. E um dado não animador é que as 3 ondas anteriores terminaram com crises financeiras que afetaram muitas economias em desenvolvimento e emergentes. A história das ondas passadas de acumulação de dívidas mostra que elas tendem a ter finais infelizes, escreveu Ayhan Kosi, diretor do Grupo de Perspectivas do Banco Mundial. Por trás deste fenômeno, explica, existem 2 principais motores que impulsionarão o aumento do endividamento: os Estados Unidos, pelo aumento da dívida fiscal e corporativa, e a China, pelo aumento da dívida de empresas não financeiras. Enquanto alguns economistas argumentam que o nível de endividamento do país asiático cresceu a uma taxa insustentável para sua economia, outros argumentam que, como a maior parte dessa dívida é de propriedade do Estado, ela ainda é administrável. A seguir, apresentamos um resumo do nível de endividamento dos chamados mercados maduros no mundo desenvolvido, de acordo com a classificação feita pelo IIF. A partir de uma perspectiva global, Chirchik diz que altos níveis de endividamento aumentam as preocupações sobre como financiar a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que, entre seus 17 objetivos, inclui a redução da pobreza e a luta contra as mudanças climáticas. Embora essa situação represente uma grande oportunidade para investidores, diz, países com pouca capacidade de endividamento podem enfrentar dificuldades para concluir trabalhos em áreas como energia, telecomunicações, transporte e fornecimento de água. Depois do Líbano, 155% do PIB, o Brasil tem o maior endividamento público entre os países emergentes. O índice cresceu, segundo o IIF, de 62% do PIB em 2014 para 88% no ano passado. Infelizmente, não há nenhum sinal de declínio na relação dívida-PIB no curto e médio prazos. O endividamento geral do governo deve passar de 95% do PIB nos próximos 3 anos, diz Henry Chirchik. De acordo com ele, a aprovação e a implementação efetiva da reforma da Previdência é essencial para conter o aumento da dívida pública antes que ela se torne um fardo ainda maior para o Brasil. Considerando o endividamento total, que inclui ainda empresas financeiras e não financeiras, e pessoas físicas, o crescimento da dívida entre os emergentes se concentrou em 2 países, Coreia do Sul e Chile. Olhando para o cenário latino-americano, Chirchik diz que a Argentina conseguiu com êxito reduzir sua dívida em relação ao PIB. A Colômbia tem visto um declínio e a dívida mexicana permanece limitada. O Chile tem um mercado de capitais relativamente robusto e, como é um país orientado para a exportação, explica ele, teve a oportunidade de receber mais capital do que o resto do mundo, além do disponível no mercado doméstico.